Nos últimos anos, foram fechadas milhares de escolas rurais no país. Por causa disso, muitas crianças que vivem no campo estão sendo obrigadas a percorrer longas distâncias para poder estudar. Nas escolas que ainda existem, a realidade é de precariedade e falta de investimentos. E para falar sobre educação rural, o Conexões recebe hoje a professora da Faculdade de Artes Visuais da UFG, Carolina da Fonseca. Olá, professora, obrigada pela presença. Olá, eu que agradeço, Camila. Obrigada. Nós que agradecemos. E também recebemos Mariana Pereira, que é professora da Faculdade de Educação e também antropóloga. Obrigada, professora, pela presença também. Tudo bem, estamos aqui. Bom, para começar, queria que vocês fizessem uma avaliação da situação geral da educação rural no Brasil hoje. Professora Mariana, vou começar com a senhora. Bom, as escolas do campo, né, elas, em especial no estado de Goiás, elas vêm sendo sistematicamente fechadas, né? A desculpa que o poder público utiliza é sobre o fato de que fica mais otimizado para o poder público, né? Trazer os alunos, ou melhor, levar os alunos dos lugares mais distantes à sede do município, né? Isso é uma concepção diferente do que nós educadores pensamos, porque nós entendemos que melhor que a escola esteja no campo, onde a criança mora de fato, onde ela está, onde está a residência dela, e considerando aí, em especial, as diferentes idades, né? E a questão do trajeto, por exemplo, o tipo de transporte para levar a criança, né, até a sede do município, muitas vezes é precário, ainda mais com estradas também bastante precarizadas, que no período das chuvas, né, agrava ainda mais a situação para esse transporte, para essas crianças fazerem essa mobilidade. Então, nós consideramos que há um equívoco na forma, na análise de como pensar as escolas no campo hoje. Professora Carolina? Na pesquisa que a gente fez, né, que tem um pouco essa vertente de articular a relação entre estética e política, a gente se deu conta, a gente entrou em contato com uma realidade, que essa que Marina está falando, que é assim, uma substituição de uma política educacional por uma política de transporte. Então isso, na verdade, acho que é um sintoma, né, de um modo de operação aí do poder público. Por quê? Porque a política educacional significa muitas vezes, a depender do caminho que se escolhe, um fortalecimento do poder público, da entrada do poder público nesses territórios. Porque a educação, né, as escolas rurais são escolas públicas, né? E aí o que acontece? Quando eles fazem essa substituição da política educacional por uma política de transporte, eles passam a operar por sistemas de licitação, que a gente está um pouco careca de saber de como é que isso acontece no Brasil, sistemas de licitação, e submetem os estudantes a uma realidade de exaustão, né, cotidiana, por estarem submetidos a esse tempo de transporte que é muito, muito longo, e ao mesmo tempo por processos de estigmatização na cidade, né? Conversando um pouco com o pessoal da cidade de Goiás, que lá tem um curso de licenciatura de educação do campo, né? A escola no campo e a escola do campo também é um parâmetro que vem se fortalecendo muito. Eles disseram assim pra gente, uma das meninas, que era uma filha de um assentado que tinha estudado uma boa parte da vida dela numa escola de um assentamento, que era uma escola rural que foi fechada. Ela disse que as crianças desse assentamento hoje vão para uma escola que fica um pouco numa zona limítrofe entre urbano e rural. E lá eles são chamados de preguiçosos, porque eles chegam super cansados. Então são crianças que estão numa outra disposição para estar na sala de aula. Então acho que toca em questões muito subjetivas da possibilidade do aprendizado da criança, de submeter a eles a um deslocamento mesmo cultural, de enfraquecer os vínculos deles com os territórios agrícolas, com os territórios rurais, que poderia então ser um fortalecimento de um modo de vida campesino, né, e que passa por uma oposição às vezes à cidade. Não, você submete ele à lógica da cidade. Então, eu acho que toca em várias questões, a hora que a gente entra em contato com o fechamento da escola, acho que toca numa questão muito importante, que é qual o sentido do rural para a gente no Brasil e qual o sentido do urbano. Geralmente o rural está subjugado ao urbano. Geralmente o rural é entendido como muito pior, muito mais atrasado, mais preguiçoso, mais burro, mais... E aí isso é reproduzido nesse processo de retirada das crianças do campo e o transporte delas para as escolas urbanas. Então acho que vai abrindo um conjunto de problemas
sabe? Que a hora que a gente pega na escola fechada, eu acho que ela é um sintoma de outras interpretações, de outros entendimentos nossos da política pública. Né? Professora Mariana, em relação às escolas que ainda existem, a realidade é parecida com a das escolas urbanas, de falta de investimento, de falta de professores, de material, de estrutura, como é que é? Sim, as escolas do campo, que a gente tem conhecido no estado de Goiás, especialmente, elas têm uma precariedade em termos de estrutura, né? O professorado, por exemplo, muitas vezes ele continua morando na sede do município e se transporta para lá quando é o caso que a escola existe no campo, né? E os professores ainda não têm a capacitação do nível de graduação, muitas vezes é alguém que estudou até o ensino médio, que tem um pouco mais de conhecimento e fica ali no campo, então é colocado consegue um contrato. E um contrato na secretaria para poder trabalhar na escola do campo. E esses contratos, eles são de 11 meses, né, de 10 meses. Né, quer dizer, o trabalhador da educação do campo, ele não está assegurado pelos outros direitos sociais que nós conquistamos enquanto trabalhadores da educação. Né? Então, ele está à mercê de muita lógica da política partidária que acontece durante os períodos eleitorais, né? Então, assim, não se cria um vínculo de fato, né, entre o professor e a escola e a comunidade. Então, ainda tem muita precariedade, porque a precariedade de uma escola rural, a precariedade de uma escola, ela não pode ser medida apenas pela questão da espacialidade dela, da infraestrutura que ela tem, mas também pelos profissionais que atuam ali, né? O nosso tempo está fechando nesse bloco, eu me despeço agora desse bloco e convido você a continuar acompanhando esse debate a respeito da educação rural daqui a pouquinho. E você também pode continuar assistindo a TV UFG pelo canal 15.1 no sinal aberto ou no canal 21 da NET Goiânia. Outros canais onde a TV UFG também está sendo exibida é no nosso perfil do Facebook ou então no nosso canal do YouTube. Conexões está de volta e o assunto de hoje é educação no campo. Por isso, nós contamos com a presença da professora Carolina da Fonseca, que é da Faculdade de Artes Visuais da UFG, e também com a professora Mariana Pereira, que é antropóloga e professora da Faculdade de Educação da UFG. Professora Carolina, queria começar com você esse bloco para a gente falar do projeto Expedição Catástrofe por uma Arqueologia da Ignorância. Queria que você falasse para a gente desse projeto e como ele tem analisado e discutido a questão da educação no campo e do fechamento de escolas. Esse é um projeto que parte de uma articulação entre nós aqui da UFG, uma professora da UFMG, um professor da Federal do Ceará, mas também de alguns artistas que são artistas independentes. E ele foi um projeto que começou de uma maneira um pouco mais intuitiva. E aí, quando apareceu uma chamada de um edital, que é o edital Rumos de Artes Visuais, né? Do Itaú Cultural, a gente, então, viu que era um edital muito aberto e que poderia, então, a gente submeter o projeto. Então, ele foi um projeto contemplado pelo Rumos, Itaú Cultural, de 2015, né? E aí a gente começou, então, a ampliar um pouco essa articulação. A gente chamou, então, além desse grupo que já vinha um pouco intuitivamente conversando sobre isso, que era eu, Pedro, e uma professora da Federal do Sul da Bahia, outras pessoas que se interessassem por isso, né? Então, o projeto, ele parte do susto com esse dado. Que dado é? É o dado que, nos últimos 20 anos, a partir do censo escolar, que fez uma contabilidade desde 1995, foram fechadas no Brasil 8 escolas do campo por dia. Então, são, ao todo, mais de 60 mil escolas. Quando a gente entrou em contato com esse dado de uma maneira um pouco casual, não é exatamente um campo que a gente vinha investigando, né? A gente vem de uma linha de pesquisa que articula estética, espaço e política, isso no âmbito da discussão de arquitetura, de urbanismo. E aí, então, quando a gente viu esse dado, a gente poderia fazer uma investigação sobre isso, uma documentação que desse conta de ampliar essa abordagem do dado estatístico para uma perspectiva mais sensorial, né? Então, como que a gente entra em contato com esse dado e a gente é capaz mesmo de se assustar? Porque ele é um dado assustador. E por que a gente não se assusta?
Ou por que a gente nem fica sabendo disso? Né? Porque eu acho que existe uma invisibilidade mesmo dessas populações do campo. Quando aparece uma visibilidade, é uma visibilidade da criminalização dos movimentos, ou de um certo heroísmo do latifúndio. Então, acho que a gente vive um pouco esse tipo de configuração. E a gente vinha, então, dessa discussão com arquitetos, com escritores, cineastas, um grupo de um grupo de artistas que eu, de alguma maneira, admiro e tenho um envolvimento com o trabalho, por já ter trabalhado junto, e outros não, porque foram meus professores. E aí eu falei, nossa, esse pessoal seria um pessoal interessante da gente passar, então, a se perguntar sobre isso, documentar isso. Então, nasce daí esse projeto, né? E são documentadas as escolas, a estrutura, feito algo na estrutura dessas escolas que foram fechadas? Como é que funciona? Então, são basicamente foram 3 regiões que a gente visitou, Goiás, 3 estados, né? Goiás, Minas Gerais e o sul da Bahia. E aí cada grupo um pouco definia a sua estratégia de abordagem da escola. Descobrir qual a escola foi fechada já é uma questão, porque muitas vezes não existe nem mais a arquitetura. É difícil. Algumas escolas, além de serem fechadas, elas são demolidas, porque o proprietário dessa terra que antes abrigava a escola não permite nem que o edifício fique em pé, porque ele pode ser espaço de uma outra ocupação e de um ressurgimento dentro do edifício. Então eram cenas também de guerra que a gente via. Você chegava, você pensava que você ia achar só uma porta fechada, um telhado caindo. Não, era uma escola demolida, nada. Então cada um desses estados foi visitando as escolas que elegeu, municípios e tudo, e depois disso, e durante isso, estabelecia algum princípio também de composição com isso, no campo da produção audiovisual e tudo. E aí depois disso, a gente então fez um encontro geral para discutir um pouco e ver o que a gente faria com isso. Vou passar a palavra para a professora Mariana. A Carolina falou dessa invisibilidade, que a gente sabe muito pouco sobre essas escolas no campo e do campo e sabe muito pouco também sobre esse fechamento. Por que isso acontece, professora? Por que a gente trata tão pouco dessas crianças, desses jovens? Bom, o rural, né, o espaço rural, o espaço do campo, ele é um espaço negado no sentido desses sujeitos sociais, né, empobrecidos que ali vivem, né? Em estados em que a pecuária é o grande carro-chefe, como é o caso do estado de Goiás, né, ou a soja, né, é o grande carro-chefe para falar daquele estado, os sujeitos sociais que compõem o trabalho efetivamente, né, dessa produção e dessa produtividade são invisibilizados enquanto sujeitos de direito. Então, evidentemente que a educação para eles também é invisibilizada, né? Então, por exemplo, eu trabalho com a disciplina de política educacional. Chega uma determinada unidade, terceira unidade do programa, que eu vou discutir com os alunos sobre as escolas do campo, né? E aí, entre as escolas do campo estão as escolas indígenas e as escolas quilombola. E os alunos, é muito comum, alunos universitários de classe média, né, ou não, me perguntarem, mas professora, existe escola em aldeias indígenas? Quer dizer, há uma invisibilidade do sujeito e, consequentemente, dos direitos sociais, como a educação. As pessoas chegam ao ponto de achar que aquelas pessoas não têm, né, direito a uma escola, ou não existe por algum, né, porque também elas não têm mais outros tipos de direitos. Então, essa invisibilidade vem disso, né? Ela está colada no sujeito. E isso possibilita que elas sejam fechadas com maior facilidade, porque as pessoas não se atentam a essa realidade, né? Exatamente. Porque, quer dizer, há um pensamento sobre como pensar a política pública de um Estado, levando em consideração a relação entre a aplicação da verba, né, e o que vai resultar mais rapidamente daquela aplicação. Então, vamos pensar, acho que os governantes pensam, então vamos pensar em algo mais econômico, né? E o mais econômico é não ter as escolas espalhadas e ter uma nas regiões polos do município, para atender aquelas crianças. Aí, aquilo ali se junta. Como eu falei no início, há uma série de inviabilidades, né, de situações, inclusive da natureza, né, essa questão das chuvas, da seca, né, aqui não é tanto, mas é mais as chuvas. Seca também, né? Seca também. Que inviabiliza a ida da criança, né? Eu tenho vários relatos de entrevista onde as mães reclamam, né, que a criança muitas vezes, ou o adolescente, tem que sair muito cedo, né, para o horário de aula na cidade, na escola que fica na cidade, né?
e quando vai chegar em casa já é 18, 19 horas da noite, né? Isso sem falar no transporte, que muitas vezes não tem um cinto de segurança, é uma série de questões, tá? Inclusive a de assédio também, que as crianças muitas vezes sofrem nos ônibus. Exatamente. A gente vai voltar a falar disso no próximo bloco, porque o nosso tempo está chegando ao fim. Eu espero que durante esse tempo do intervalo você participe do Conexões. Você pode enviar um e-mail para jornalismo@tvufg.org.br ou então uma mensagem pelo WhatsApp, 99181 1406. Conexões está de volta para finalizar essa conversa sobre educação no campo. Hoje no nosso estúdio nós recebemos a Carolina da Fonseca, que é professora da Faculdade de Artes Visuais da UFG e que desenvolve um projeto ligado à educação no campo, e também a Mariana Pereira, que é professora da Faculdade de Educação da UFG e antropóloga. Mariana, em relação ao que você finalizou na sua fala no bloco passado, assédio, as questões de deslocamento, dificuldades para esses jovens e crianças se deslocarem das suas residências até as escolas. Pensando numa perspectiva de futuro, quais as consequências desse modelo de educação para essas crianças e adolescentes e também para o país? Bom, levando em consideração que esses temas que eu levantei aqui, né, tanto a questão do assédio que as crianças passam nesses ônibus, quanto a questão do tempo que a Carolina citou, o tempo de desgaste, né? O cansaço com os quais elas chegam à sala de aula e os estigmas que acabam sendo colocados para essas crianças no interior da escola, o que se faz urgente é uma mudança nessa política pública, né? É uma mudança nessa concepção de educação, né? Educação do campo, para que se pense em escolas localizadas nas comunidades rurais, né? Ali no campo, onde as crianças moram, vivem, onde está as relações mais simbólicas, né? Das relações de parentesco, do que se vivencia ali naquele lugar. Então, é necessário que os professores que são dessas escolas sejam cada vez mais capacitados, né, por um programa de política pública para que eles possam permanecer no campo, juntamente com as crianças, fazendo parte de uma escola que está situada ali, para que todos os saberes que estão envolvidos nessa relação possam, de fato, levar a criança a se sentir visibilizada num processo educativo de um estado, de uma cidade, né, de um lugar onde elas moram, onde elas vivem. Eu acho que é uma mudança significativa de financiamento, tudo passa pelo financiamento. E se passa pelo financiamento, tem que pensar um redirecionamento de política pública. E como pressionar o governo para que faça essa revisão? Nós temos uma organização ainda no Brasil, né, de movimentos sociais do campo que sobrevivem, né, articulado com a Via Campesina, que é o movimento da América Latina, o movimento social do campo da América Latina, que nos ajuda nessa empreitada de estar denunciando, de ter uma ligação entre movimento social e universidade, entre aqueles professores e doutores que se preocupam em fazer esse estudo e realmente fazer uma articulação prática de reflexão, né, no sentido de pressionar através de suas pesquisas, né, fazer essa articulação com os movimentos sociais para que cada vez mais a gente possa pressionar os nossos representantes na Assembleia Legislativa, no Congresso, de um modo geral, e continuar aí essa pressão, né, através dessas denúncias embasadas cientificamente. Afinal de contas, a gente faz ciência para quê? Né? Se não para fundamentar o nosso discurso e as nossas reivindicações. Bom, Carolina, a Expedição Catástrofe também tem esse papel também de pressionar, de abrir os olhos da sociedade em relação ao fechamento dessas mais de 60 mil escolas, não é? Sim. A ideia é que a gente criasse um regime de visibilidade desse dado e desse processo que pudesse sensibilizar aquelas pessoas que ou não sabiam ou sabiam e tinham um certo tipo de indiferença, para que se voltem a isso, né? Se olhem para isso e pensem, mas o que é isso? Por que isso? Que ruptura é essa, né, que se dá quando a gente tira uma criança de um território rural, de um território do campo e leva para um território urbano? O que se dá nesse processo? É um processo muito radical. Então a gente, do projeto, teve uma busca por uma documentação desse processo, né, a partir dos edifícios, das ruínas, e agora a gente tem uma etapa final, onde a gente vai ficar numa vigília durante 24 horas, no dia 1º de setembro, num pasto, na Universidade Federal de Goiás, aqui no Campo Samambaia,
onde a gente vai ficar numa vigília lendo por 24 horas contínuas o nome dessas mais de 60 mil escolas fechadas. Isso é uma performance coletiva, aberta à participação do público, e a ideia é que essa vigília seja um espaço potente, tanto para a gente discutir, as pessoas que se reunirem para fazer a vigília possam conversar sobre isso, como também para a gente colocar um pouco a boca no trombone, dizer assim, olha, isso é um protesto, é um manifesto contra esse fechamento. Para finalizar, qual que é a relação dessa política do agronegócio no Brasil e o fechamento dessas escolas? A gente pode relacionar esses dois fatores? A professora Francilene Eulália, da Universidade Estadual aqui de Goiás, que hoje está na unidade de Formosa, a tese de doutorado dela, ela comprova, né, ela é geógrafa, com dados, está na internet isso, com dados, ela disponibilizou a tese, com dados estatísticos, que é proporcional o fechamento das escolas do campo em relação ao desenvolvimento do agronegócio. Então, acho que só ler a tese da Francilene já resolve, né? Eu não queria deixar de citar também o fato catastrófico que aconteceu há coisa de 2 anos atrás, da escola rural que foi pulverizada, né? O avião pulverizou a região e no que pulverizou a região, pulverizou bem no momento, no horário que as crianças estavam na escola. Jogou pesticida, né, na plantação. Então, todas as crianças que estavam ali na escola foram intoxicadas. Isso foi uma coisa assim que deu uma repercussão extremamente negativa para o estado de Goiás. Então, eu acho que isso está aí a relação, né? Professora Carolina? Acho que é uma relação profunda mesmo, assim, de negação da vida no campo como cotidiano, da vida no campo como um vínculo subjetivo e simbólico, porque o campo é negócio, o campo, a agricultura é commodity, é elemento de exportação, então é um esvaziamento premeditado, porque o agronegócio é o campo vazio, né, robotizado por drones, por máquinas operadas por sistemas de alta tecnologia, ou seja, eu não preciso de gente no campo, quanto mais de criança. Então, isso acho que tem um vínculo profundo mesmo. Falar, não, é um projeto político de esvaziamento do campo. E o agronegócio, acho que ele é o carro-chefe desse esvaziamento. Bom, infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Queria agradecer a presença da professora Carolina Fonseca. Muito obrigada novamente por estar aqui no Conexões. Eu também agradeço muito. A discussão muito boa. Obrigada também, professora Mariana, pelos esclarecimentos, por tudo que a senhora trouxe para a gente também de dados, principalmente, para falar desse grande problema. Tudo bem, muito obrigada também, agradeço e estamos aí para fazer mais denúncias e continuar com a nossa função, né? A gente também está aqui formativa, nossa função é formativa, né? Claro, muito obrigada às duas. Bom, o Conexões termina aqui, mas você pode continuar acompanhando a TV UFG, tanto no nosso site quanto nas nossas redes sociais. Eu te espero no nosso próximo programa.